Fala, empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mapa Podcast. Podcast onde a gente debate juntos, nós, três empreendedores, a gente debate juntos sobre assuntos de empreendedorismo, de como ajustar algumas coisas dentro das nossas empresas e de alguns amigos também que nos trazem questionamentos. E nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre como não ser um bombeiro dentro da empresa, como não ficar apagando incêndio o tempo todo, e tentar aos poucos o dono da empresa, que a gente sabe que a realidade de pequenas empresas é o dono atuando dentro da parte operacional e não da parte estratégica da empresa. Se tu não me conhece ainda, eu sou o Rafael Dalla, eu ajudo outros corretores a aprender a fotografar, a dominar a fotografia imobiliária no seu celular e passar a vender todos os meses. Aqui comigo O Leonardo Brambila, e a nossa empresa ajuda a outras empresas a desbloquearem o potencial do marketing e passarem a lucrar com isso. Correto, Ariel? É isso aí. E eu sou Ariel Dornelles, cofundador aí da SR Consulting, uma consultoria especializada em Salesforce. Então, assim como a Brada, nós desbloqueamos o potencial, porém o potencial do CRM, né, do Salesforce na empresa dos nossos clientes. Até parece que é copiado, mas Foi inspirado. criado junto. Inspirado, Foi exato. inspirado. Mas vamos lá então para o assunto de hoje. E a gente estava já conversando aqui, começando o podcast antes de ligar a câmera. E a gente estava conversando sobre a questão de o Ariel nos questionou sobre quantos incêndios a gente vem apagando durante a semana aí. E a gente falou, a gente não tem apagado tanto incêndio, assim, eventualmente acontece alguma coisa. Mas ele perguntou o quanto vocês estão imersos no operacional da empresa. E a gente está bastante imerso, né, dentro do operacional. Uma, porque a gente ainda não tem escala nem braço para todo mundo dentro da empresa, para todos os setores ali. E eu acho que um pouco também é porque a gente ainda não aprendeu a treinar todo mundo. A gente ainda está desenvolvendo o processo ali dentro da empresa. Uhum. E o Léo tava contando de um processo que deu errado. Deu errado não. Ia dar errado se ele não intervisse, né? A gente passou o processo de criação da descrição do episódio do mapa sobre não viver de indicação, né? O episódio onde a gente fala que é bom receber indicação de outros clientes, mas que ele pode fadar o teu negócio ao fracasso. E eu terceirizei esse processo de criação da descrição para o nosso estagiário, onde ele me devolveu a descrição dizendo como é bom viver de indicação. Daí eu comentei para os guris, como é que eu posso não operacionalizar, não estar dentro da operação quando eu recebo o resultado fora do esperado? E eu tava falando ali uma ideia, né, que me bateu na cabeça agora. Foi uma ferramenta que eu baixei há um tempo atrás ali e eu tô usando, de vez em quando eu falo pra ela, esse negócio é muito bom, esse negócio é muito bom. E é uma ferramenta de inteligência artificial hoje, como tudo, né, ligado à OpenAI, aquela coisa toda, que o nome é Mônica. E ela faz um resumo dos vídeos do YouTube, lembra? Uhum. Porque daqui a pouco, assim, lógico, ter que fazer ele ver às vezes 1 hora de episódio de podcast, com 40 minutos ali, vai dificultar e a gente sabe que ele, querendo ou não, ele ainda é meio lento, assim, na absorção do conteúdo. Ele tem 15 anos, né? Ele é novo. Então, tipo, ele tem as suas limitações, mas não porque ele seja desprovido de inteligência, mas porque ele tá na evoluindo. jornada, né, do Exatamente, ele tá aprendizado. evoluindo. Mas a Mônica é uma ferramentinha ali, eu não sei quantos no plano gratuito ali, quantos resumos pode ser feito. Mas quando tu joga ali, talvez a gente suba como não listado o vídeo, e o Caio passe pra ele ali, e ele clica lá pra resumir. E aí ela vê todo o podcast, e ela resume e ainda te dá, tipo, capítulos, assim, do podcast, sabe? Então ela te dá um breve resumo, assim, naquele estilo Netflix, assim, de tipo, tu clica ali, neste episódio as pessoas fazem isso, isso, isso. Aí ela vai te dar um breve resumo sobre tudo o que é ali o episódio, e ela ainda se aprofunda em capítulos, daí, tipo, no primeiro momento, nesses minutos aqui eles falaram sobre isso, nesses minutos eles falaram sobre isso, e aí com aquilo ali, talvez com essa informação desse resumo, ele jogue pro prompt que a gente tem do ChatGPT. Então, tipo, conectando uma coisa na outra, sabe? Então, ele não precisa assistir, ele dá um clique, a inteligência resume o episódio, e aí ele pega aquilo ali e a gente já tem um prompt lá, você é um youtuber que tem podcast e tal, não sei o que lá.
pra criar descrição, já com as meta tags e tudo mais. Legal. E aí, daí vem uma palavra-chave, e a palavra-chave é o resumo que tu faz ali pra ele entender o que que é, sobre pra o que é pra ele fazer, né? E aí, tipo, ele jogar a palavra-chave e o resumo. Olha, é interessante a gente testar isso. Bom, depois desse acréscimo do Rafael, encerramos por aqui o nosso episódio. Mas tipo, e isso já traz aquilo que a gente tava conversando. Tipo, ferramentas no eu presa, né? Pô, eu tô sobrecarregado dentro da minha empresa, eu não tenho mais tempo pra fazer tudo que eu preciso fazer, mas eu ainda preciso fazer mais um pouco, eu ainda preciso produzir conteúdo, eu ainda preciso. E, tipo, ter o conhecimento de ferramenta que te resume, pô, 40 minutos da vida, com um clique, ele vê o episódio pra ti e ele te dá o resumo, sabe? E, cara, o resumo é bem bom. Então, tipo, é uma coisa que dá pra gente ir agregando ferramentas que vão, tipo, ajudando a economizar tempo de vida, né? Pra tu poder focar dentro da empresa. O que tu me diz sobre isso, Ariel? Como passar a bola e deixar o cara sem saber o que falar. Só sei que o Ariel passou a bola da cadeira. É. Foi ele que pediu. Foi ele que pediu. Não, eu queria só ainda voltar atrás um pouco do que a gente falou ali, que esse é um ponto ali pra quem se identificou com a dor, o assunto do podcast, né? Que é fazer essa reflexão, então, esses dois pontos, né? O quanto de incêndios ou merdas ali, problemas, bombas que tu tem que resolver durante os teus dias úteis aí, ou até fora do dia útil. E o quanto, fazendo uma reflexão da tua agenda, das tuas atividades, o quanto isso representa na tua agenda, atividades operacionais. Então, pô, eu tô 90% na operação, 95%, 100%, não consigo olhar nada do estratégico. Essa já é uma primeira reflexão para tu ter ciência, né? Às vezes a pessoa tá imersa e nem... é tipo o sapo na panela ali, né? Então, talvez ele não tenha a dimensão de que ele precisa olhar para isso, sabe? Para deixar de ser um bombeiro dentro da empresa. E aí o segundo ponto, isso me ajudou bastante no momento que eu fiz essa reflexão. E o que, assim, o primeiro passo foi eu listar todas as atividades essenciais que dependem de mim. Só eu faço, sabe? E que podem, né, ser delegadas, obviamente. Então, aí a gente pode falar de várias ferramentas, que tem aquela que a gente já conversou sobre de delegar, né? Então, a matriz de Eisenhower e tudo mais, que é, pô, isso é urgente ou não é urgente, e só eu preciso fazer, ou outra pessoa precisa fazer, e aí eu consigo, pô, se é urgente e só eu preciso fazer, cara, vou fazer agora. Agora, é urgente, mas não sou eu que preciso fazer, vou delegar, então. Né? E aí tem formas também de delegar, não só delargar, né? Então, essas coisas vão fazendo com que tu tenha esse olhar mais de, beleza, eu estou na operação, mas como que eu me estruturo para que a empresa consiga resolver as coisas por si só? O time todo a empresa é como é que se chama? Um organismo vivo, então ela aprende, ela vai se adaptando e a ideia é tu conseguir ter essa visão mais gerencial, mais macro, com o tempo, e aí estabelecendo processos, ferramentas, pessoas que consigam substituir esses pontos aí que tu tá imerso na operação, sabe? É tipo uma reserva de emergência, né? Quando aperta o dinheiro, tu tem a tua reserva de emergência pra te poder te segurar, né? Acho que dentro de uma empresa tem algumas coisas que também servem como uma reserva de emergência. Por exemplo, se tu tem um funcionário que ele faz um processo muito específico, e só ele sabe fazer isso. Isso é perigoso, porque se der algum problema e ele não for trabalhar, aí dá incêndio, aí tu tem que virar bombeiro. A mesma coisa aconteceu com a gente uma vez. A gente perdeu várias contas de Facebook, que são as páginas pra gente fazer os anúncios no Instagram, né? A gente perdeu, assim, ó, numa sentada, todo mundo da empresa foi bloqueado por uma questão de direitos autorais de uma marca que a gente trabalha, que é a Remax, a imobiliária Remax. Eles têm um nível mundial e no Brasil não se pode usar a marca, entre aspas, né, dentro do Facebook. Então isso bloqueou todas as nossas contas, né, todas as contas administrativas. Isso foi um incêndio, porque a gente não tinha nossa reserva de emergência, a gente não tinha contas backups para resolver esse problema. A partir daquele dia, depois que a gente conseguiu resolver no mesmo dia o problema, a gente criou várias contas de backup para não acontecer de novo. Então, contenção, né? é uma contenção, nossa reserva de emergência.
Tem coisas que é importante a gente ter reserva de emergência. Por exemplo, a questão do funcionário específico que faz o trabalho específico. Às vezes é importante o trabalho específico ser distribuído em 2 pessoas para que a mesma consiga resolver. Sim. Já trabalhei numa empresa onde a gente fazia processo de licitação. Uhum. E, cara, era só uma mulher que fazia. Se ela não ia trabalhar, não tinha ninguém que fazia a licitação do dia, entendeu? Uhum. É uma emergência, é dinheiro que fica na mesa, né? Sim. Então, eu acho que um processo de apagar fogo precisa ter reservas de emergência, precisa ter backups, contingência. Boa, boa. Perfeito, é isso aí. Até assim, o ponto que tem algumas recomendações, assim, porque a gente sabe que o cara, ele não vai, beleza, vou deixar de operacionalizar e vou só ficar no tático, estratégico ali da empresa. Isso não acontece, não viro assim, acordei agora eu não faço mais nada da operação. É algo gradual e constante, né? Então, tem algumas formas. Esse é o ponto, assim, que a sugestão, né, e o que eu segui para no caso da SR, ainda tem coisas da operação que eu faço também, mas assim, depois desse momento de reflexão e mudança e plano de ação para começar a pensar em estruturar processos e tudo mais, eu estava alocado em cliente, inclusive, então era 100% do meu tempo, era operação. Hoje é uns 15, 20%, entendeu? Então isso... Eu ia te perguntar o que que é que hoje tu ainda faz. Tipo, o que que hoje tu faz do operacional? Uhum. É que daí agora eu tô em cargos mais altos. Pensa assim, ó, quando eu tava alocado no... Pensando no chapéu, né? O cara, como dono da empresa, ele veste 1 milhão de chapéus, né? Total. Então, antes eu era um cara tech, um arquiteto alocado num cliente. Uhum. Então, era 100% do meu tempo. Aí, o que aconteceu? Eu consegui, daí, a partir do que a gente vai falar depois aí, aprofundar, posso trazer como que foi o racional e a estratégia para eu começar a sair disso. Eu fui meio que galgando cargos acima. Então eu coloquei um outro arquiteto no meu lugar, coloquei no cliente, e aí eu subi. Eu fico gerenciando as lideranças técnicas do time. E aí vai indo, entendeu? Agora eu coloco alguém para essa posição, e aí eu vou escalando, eu vou subindo. Ou vou indo, agora eu vou focar em outro pilar. Por exemplo, esse aqui era a parte de operação hard nossa ali, tech. Aí agora eu estou em operação, mas tipo, por exemplo, de marketing também, né? Então, ou de RH e por aí vai. Então, tu tem vários chapéus ali e a ideia é tu ir mapeando essas cadeiras, os papéis, as responsabilidades, o que é esperado de cada um para ir fazer um plano de sucessão, colocar alguém no teu lugar ali que tu vai confiar e ela vai reportar a ti e tu vai começar a subir na hierarquia e começar beleza, a operação está rodando e tal, tu vai olhar para a operação ainda mais a nível gerencial e aí montando tua tática e estratégia da tua empresa, né? De como que a gente resolve, melhora os processos, como que a gente olha produtos novos, serviços novos, mercado, etc, né? O que é o ideal pra gente seguir. E aí, nesse caminho, foi isso assim que eu fiz. Então, tipo, o primeiro ponto foi entender que estava imerso no negócio, na operação, e a gente precisa olhar para a gestão da empresa. Se a empresa sem dono ali, ela vai estar ao acaso ali, né? Então, alguém tem que estar olhando as estratégias. E daí eu fiz esse ponto, assim, comecei a elencar o que são as atividades, as cadeiras ali, os papéis responsáveis, que a gente precisaria ter um sucessor, colocar essa pessoa e aí começar a fazer o movimento de saída. Mas isso aumenta teu custo, né? Porque no momento que tu começa a desoperacionalizar, tu tem que colocar mais pessoas para fazer o teu trabalho. Aham. Quantas pessoas precisaram para resolver o que tu fazia? Mas isso e o quanto que custa tu não estar na estratégia do teu negócio, Sim. No momento que tu sabe? sai, tu tem que fazer o teu resultado aumentar, né? Eu tenho um ponto sobre isso. Tipo, cara, e aí entra a parte onde a maioria dos empresários pequenos erra. Eles não criam a contingência para essa hora. Tipo, o que significa isso? É aquela coisa da organização financeira. Normalmente a grana da empresa é a grana do empresário. Uhum. E aí, quando chega na hora de substituir ele, tipo, ele aumentou o ganho da empresa, ele aumenta o custo de vida dele. Tipo, minha empresa tá faturando, eu começo faturando 3, depois vai pra 5, depois vai pra 10, depois vai pra 20, e eu como empresário, pô, eu sou o dono da empresa, esse dinheiro é meu. Uhum. E aí eu começo eu tô nos 20, só que eu já tô sobrecarregado, eu não aguento mais tanto trabalho, mas o meu custo de vida foi pra 20. Uhum. E aí eu não tenho dinheiro pra contratar alguém pra me substituir.
Entende? Uhum. E aí é onde, cara, daí é assim, tem dois fatores. Ou tu vai surtar e tu vai à falência, ou tu vai ter que baixar o teu custo de vida e entender, compreender, porque a contingência nesse momento é o prolabore. É tu entender que tu é um funcionário no primeiro momento, por mais que a tua empresa esteja crescendo, tu é um funcionário da tua empresa. E, cara, tua empresa está faturando 20, cara, se tu tem um salário de 5, já é 25% de todo o faturamento da empresa. Uhum. Entendeu? Então, tipo, é muita coisa. É muita coisa. Uma empresa que tá faturando 20, o dono ganhando 5 mil, cara, ele é um peso dentro da empresa Sim. dele. E aí ele não tá preparado pra financeiramente substituir ele. Entendeu? E é o que a gente cuidou lá desde o início, quando a gente começou ali. Porque, tipo assim, cara, pô, tua empresa tá faturando, lógico que tu quer subir teu custo de vida, tu quer crescer também junto com a tua empresa. Uhum. Mas antes, pra tua empresa poder crescer, ela precisa ter alicerce, ela precisa ter base. Se tu não é um assalariado e não tem uma organização financeira tipo, bem planejada ali, tu não vai conseguir contratar o cara pra operação. Uhum. E aí, tipo assim, pô, eu produzo 20, eu consumo os 20, né, que a minha empresa gera, e agora eu preciso contratar alguém para eu poder sair dessa operação aqui. Uhum. E aí, como é que a gente faz para pagar? Sim. Entende? E aí eu acho que essa contingência é um ponto de alerta muito grande. Sim. E a gente ouviu muitas vezes, cara, não, mas não tem como, mas como assim eu sou um empregado da minha empresa? A gente ouviu isso de mais de um empresário. Isso, de mais de um empresário, entendeu? Uhum. Sou dono. Eu sou o dono, eu não sou empregado da minha empresa. Cara, Mas se ele tá na operação, ele é. exatamente. E, e muitas vezes é um funcionário que não vale nem o preço que ele está sendo pago. Exatamente. Porque ele não gera ele gera o resultado, mas ele não gera valor para aquilo. É, e que daí a gente tá indo pra uma seara do cara que é o cara que, um PJ que vende horas, quase, ou o cara que é empresário, né? Mas é que a maioria começa assim, né? É, eu sei, mas daí esse é um ponto que, realmente, ao meu ver, isso tá fadado ao fracasso, assim, tem que, é o básico do básico, o cara saber diferenciar a empresa do CPF, sabe? Quando vocês começaram, vocês tinham já essa organização desde o início ou não? Sim, total. Vocês Desde o tinham início. prolabores de vocês, Sim, desde o início, exato. né? Igual a gente estruturou ali. Aham. Na minha primeira Não dá pra empresa, misturar as coisas, começou errado já, daí se misturou o PF com o PJ ali, já Sim. começou A errado. galera gosta de controlar o financeiro que entra, não o que sai. né? Uhum. E tem um outro ponto que tu trouxe essa questão, né, os erros do empresário quanto a isso, né, para não deixar de ser o bombeiro. E eu lembrei de uma situação, até de uma pessoa que a gente conhece. E como é que a gente quebra aquela visão do cara que diz assim, ó, ninguém faz que nem eu faço. o insubstituível. Cara, como quebrar essa visão? Tipo, existem os insubstituíveis, mas são muito poucos. Raros. Raros. E, cara, eu vou te dizer, pra mim, eu acho que não existe um insubstituível. É impossível, meu, que no planeta A Terra... Apple, depois do Steve Jobs, cara, olha quanto que tá faturando aquela empresa, olha o valuation daquela Pois empresa, é. Ele é sabe? insubstituível na questão. Nas características dele, ok? claro. Cada indivíduo é um indivíduo, mas é que tem vários caminhos pro sucesso, né, pra dar certo. Então não quer dizer que só com aquela pessoa vai dar certo, É. né? É. Essa é uma mentalidade que a galera tem, Ainda né? mais se é o insubstituível do operacional. Sim. O insubstituível só eu sei fazer o que eu sei fazer. Tipo, eu vou te dizer assim, ó, o meu maior desafio hoje, e a gente andou conversando essa semana bastante sobre isso. Tipo, cara, eu verdadeiramente gostaria de alguém que me substituísse dentro da empresa, no sentido de eu queria um apoio criativo, às vezes de estratégico criativo, no sentido de assim, cara, a minha cabeça ali dentro da empresa é uma das mais criativas de todas. Eu tenho características de observação que é difícil é difícil não, mas não é comum de se ter, sabe? Cara, eu fico parado olhando para aquilo ali e não tenho uma resposta para aquilo, até que daqui a pouco, cara, brilha alguma coisa e, cara, e se eu conectar esse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto? Uhum. Vamos testar. E funciona, sabe? Tipo, um raciocínio lógico, criativo ali, interessante, assim. Que não é comum, sabe? É o nosso insubstituível. Não é insubstituível. Tô brincando. Mas, tipo assim, qual é o meu problema hoje, nesse ponto? Eu ainda não sei treinar alguém pra isso. Uhum. Se tu me pedir assim, tu consegue ensinar isso pra alguém?
Eu ainda não sei. Foi isso que eu perguntei pra ti. Quantas pessoas precisaram pra substituir o teu serviço, entendeu? Porque cada um tem características individuais. Mas pra todos terem a somatória de todas as características que tu gostaria, ou digamos no dado criativo, o cara resolutivo, o cara que é inventivo. Cara, tu não vai achar uma pessoa pra fazer isso. Tu vai achar um criativo, um inventivo e um resolutivo. Cara, eu quero fazer uma provocação aqui. Manda abraço. Quando tu tá falando de criatividade, ele é algo muito, tipo, Abstrato. pelo que eu tô imaginando, Intangível. ele fica abstrato. Mas o que eu tô tentando, o que eu tô entendendo do que tu tá querendo dizer é o seguinte: com base na minha experiência que eu tenho em gestão de tráfego, eu já tenho muitos experimentos e muitas vias que eu já andei e eu consigo fazer experimentos, entende? Pra mim, isso é meio que essa criatividade que tu falou. É experiência, sabe? E capacidade de interpretar os teus testes e os resultados dos teus testes e aí, a partir disso, gerar coisas novas, tá? Concorda? Mais ou menos. Tá. Por exemplo, tipo, é porque se a gente for falar de gestão de tráfego na essência, é que assim, gestão de tráfego é apertar botão e interpretar resultados. Só que antes da gestão de tráfego, vem a frase que tá escrita na landing page, por exemplo, beleza? E, cara, aquela frase ali, ela tá diretamente ligada ao resultado da gestão de tráfego. E antes disso, Sim. criativo. Beleza, E antes disso, criativo. mas tem uma técnica, daí tem o AIDA, tem etc, várias outras técnicas, e aí tu vai Só testando. que é comum mas tudo usar isso... a mesma técnica. Aham. E, cara, uma deu errado, a outra deu certo, entendeu? Sim, Então, tipo, total. então, assim, por exemplo, Daí tu tá falando de experiência. eu tô falando. Vou dar um exemplo bem concreto, beleza? Do Pernamba. Pernamba, cara, ele tem uma proteção veicular. Ele queria montar uma equipe de. Captador. Tipo de. Como se fossem corretores, assim, profissionais autônomos que são comissionados por cada proteção que vende, beleza? Ele não tem salário, não tem nada. Daí, cara, entra a minha experiência. Beleza, a minha experiência. Pô, a gente tá acostumado a fazer palestra de 1 quilo, aquela coisa, vende no final, aquela coisa toda. Beleza. Então, cara, vamos fazer uma palestra onde tu apresenta todo o plano numa copy de venda. Tipo, tu vai vender a ideia pros caras e no final tu vai pegar e vai abrir a oportunidade pra montar essa equipe, pra fazer parte dessa equipe. Beleza? Beleza. Tá. O estrategista dele lá, administrador, me trouxe uma ideia de, inclusive já com criativo gravado, com headline editado, com tudo, de passe a ter uma renda extra de 3 a 5 mil reais. Daí entra a minha experiência e a minha empatia, tipo, habilidade de empatia, vamos botar assim. Cara, daí eu sempre me boto assim, cara, se eu estivesse olhando pra isso, isso ia me chamar atenção? Isso ia me gerar comprometimento ou não? Eu achei que não. Eu olhei, cara, e renda extra, meu, tu vai montar uma grande equipe de pessoas descomprometidas. Entende? Porque ou o cara assume a parada como renda principal e vai trabalhar de verdade em cima daquilo, ou o cara na renda extra, a maioria das pessoas na renda extra é mais desleixada, ela não dá tanto foco, entendeu? A não ser que seja algo que tá doendo muito. E aí tá, beleza, vamos lá. Fiz como eles pediram, coloquei no ar tudo, a landing page, tal, certinho, criativos que eles criaram, botei no ar. Tráfego, normal. Eu tinha 2 semanas pra captar 300 inscritos. Até 3 dias antes da palestra, eu acho que eu não tinha 100 inscritos. E eu naquela coisa de ficar matutando, lembra? Pensando, tá ruim pra caramba isso, eu não sei o que fazer. Não tem botão de tráfego que eu aperte que vai mudar o resultado. E aí, cara, o problema tá antes. O problema tá no que tá sendo dito. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Daí eu tive uma ideia. Eu disse, cara, eu preciso de pessoas comprometidas, tem um monte de gente que tá na rua aí precisando de emprego, e tudo que eu questionava eles me provavam por A mais B, que, se o cara entrasse sem experiência nenhuma, e tipo assim, com números mostrando o cara que entrou, sem experiência, o cara já saindo ganhando de 3 a 5 mil, no primeiro mês. Pô, isso muda a vida de muita gente, entendeu? O cara que não tem uma profissão, do nada o cara entra pra uma profissão que eles ensinam tudo na primeira semana e tu sai faturando de 3 a 5 mil pra tua família, pô, muda, cara.
E aí eu peguei e disse, tu me autoriza a mudar tudo? Autorizo. Eu peguei e botei, atenção, Vale do São Francisco. Já, posicionei onde é que era. Daí botei assim, nova seleção de consultores líder. Ganhos de. Se inscreva para conhecer uma oportunidade de ter ganhos de 3 a 5 mil reais, uma coisa assim. E aí, tipo, eu criei uma copy como se fosse uma oferta de emprego. Só que eu não tô dizendo que é uma oferta de emprego, porque não é uma oferta de emprego, é porque é autônomo, entendeu? Então, assim, é uma oferta de ganho mesmo. E aí eu mudei a landing page pra isso e escrevi uma carta do nosso... Tipo, na landing page escrevi uma carta do nosso diretor. Meu nome é Walter, eu tô aqui, e eu sei que se eu te dissesse que quando aparece alguém te dizendo que tu pode passar, mesmo sem ter experiência, tu pode passar até um ganho de 3 a 5 mil reais, parece bom demais pra ser verdade. Copy de venda. Parece bom demais pra ser verdade, mas se não fosse, daí eu pedi nome e sobrenome do cara. Como não é uma cidade tão grande, isso já dá uma base. Se não fosse o Ariel Dornelles, que teve um ganho no primeiro mês de R$ 3.538,52, eu também não ia acreditar e tal. E eu botei. E, cara, como que é possível isso? É possível porque na primeira semana a gente vai te fornecer um treinamento completo, na segunda semana a gente vai te oferecer um acompanhamento, na terceira semana tu vai já sair vendendo. E aí, tipo, eu expliquei tudo ali. Em 2 dias, eu captei 200 leads. Com a mesma verba, nada demais. Só copy. Agora, como é que eu vou treinar um cara pra ficar parado olhando e ter a empatia do impacto das palavras? É essa a pegada, entendeu? Tipo, cara, que palavra que eu posso falar que vai dar um impacto violento na cabeça da pessoa que tá vendo? Sim. Esse é o meu desafio. Mas eu posso estar interpretando errado, mas pra mim isso é técnica também, né? Tanto que tem técnicas de copywriting e tudo mais. Não existe criatividade que não seja técnica. Toda criatividade se aprende. Porque assim, não Exato. existe da onde... É isso que eu provoco. Desculpa te interromper. É isso que eu tô querendo provocar. Pra mim, eu entendo, existe o fator criatividade, mas dentro da técnica. Talvez tu não tá. Inclusive, tu usou técnicas pra me explicar aqui. Atenção. Como é que é o nome da cidade? Do lugar? Vale do São Francisco. Cara, é uma técnica. Tu tá direcionando pro teu público, sabe? Sim. Tu tá falando Tá sem comunicando microfone. pro teu público. Tá, não, eu sei. Mas Mas aí não adianta a gente estar no podcast. Soluciona o problema, não me traz problema. Não, é que eu quero falar, tu tá se passando. Não, eu tô sendo provocado. Oi. Ah, Inteligência emocional. Vamos mudar o assunto. a gente. O grande lance é assim, ó. A técnica vem depois de uma sacada. Saca? A técnica vem depois de uma digestão de um entendimento. O meu problema não é a técnica. O meu problema é a habilidade da sacada. Entendeu? Sim. Tipo, é a visão Mas da sacada. Tá. É que por que eu tô trazendo todos esses pontos? Porque eu acho que o trabalho de programador, por exemplo, que eu tô tentando fazer conexões com as Manda minhas brasa, manda experiências, brasa. né? E pra mim, o trabalho de programação, ele tem criatividade pra caralho. Mas Total? ele tem técnica, total, também, Uhum. entende? E assim, nessa questão, cara, como eu tô vendo tu assim, como é que tu te substitui? Como é que eu me substituiria, sabe? Como é que eu formo alguém pra me substituir? Primeiro ponto que eu descartei foi isso, eu não vou formar ninguém pra me substituir. Eu vou achar alguém já pronto, porque eu precisava de, eu queria ganhar tempo, velocidade. E assim, pra uma posição de arquiteto, cara, eu não vou formar o cara em 6 meses, entendeu? Ele tem que ter experiência, ele vai ter que ter pelo menos uns 3, 4 anos de experiência hard de programação em alguma linguagem bem Específico. considerável, assim, tipo, sabe, linguagem de back-end, assim, com boas práticas e tal. Então, primeiro ponto, assim, cara, formar levaria muito tempo. E o que eu tô vendo é a mesma coisa. Tu teria que trazer toda a experiência. Tem muita coisa que é empírico. Que tu vai vivenciando e vai aprendendo a tua técnica. Mas é isso que eu tô dizendo. A criatividade se aprende no ponto que não existe nenhum autor de livro bom que não vivenciou. Tu não vai falar de morte se tu não vivenciou morte. Tu não vai falar de morte com a realidade do que é sentir a morte se tu não viveu a perda de alguém e tudo mais. Tu não fala de amor se tu não sabe o que é amor. Mesma coisa, tu não faz uma boa campanha de marketing, uma boa copy se tu não vivenciou, se tu não leu uma boa campanha de copy. Entendeu? A mesma coisa é aí.
E daí, eu acho que esse é o ponto, assim, dá pra... não tô dizendo que não dá. Tu consegue formar alguém pra te substituir, mas isso, cara, ele vai ter que estar do teu lado, tipo, sabe? Ele vai passar por uma mentoria por um bom tempo. Sim, E ele vai passar por muitas experiências. é o que eu comentei que eu queria fazer com o Diego lá, que, tipo, semanalmente a gente sentar junto e eu abrir as campanhas lá com ele e ver os textos e eu ir dando, cara, ó, tá vendo isso daqui? Olha só o impacto disso, olha só isso. Exato. Pensa nisso, sabe? Ter essa troca, né? Ter essa troca. Exatamente. Pra ele, porque daí eu vou te dizer qual é a minha visão já de negócio daí, assim. É porque eu treinando O ele, Léo abandonou o podcast. eu treinando ele ali, e tipo, ele indo absorvendo isso e tendo esse entendimento, o próximo não sou eu que vou fazer. É o Sim, Diego, exato. entendeu? Então, tipo, é nessa pegada. Eu quero ir tentando transmitir essa preparação tem um termo que chama que, tipo, é observação, né? Eu acho que é uma coisa assim. Ele é bem comum, sabe? A gente tem usado isso dentro da empresa também pra fazer essas passagens. Tipo, por exemplo, hoje um gargalo que eu falo com o Rosenthal é, por exemplo, cara, a gente tá muito focado em nós pra fazer a venda, entendeu? Então, tipo, tem que estar ou o Marcelo ou o Ariel, ou às vezes os dois, porque dependendo da venda, nossa venda é bem complexa, então às vezes os dois têm que ir. E aí todo esse processo de discovery no cliente, diagnóstico ali das necessidades e tal, pra gente mapear a nossa proposta de valor ali pro cliente para fechar negócio, isso tá na gente. Ninguém mais faz. E aí a gente pensou, cara, como que quem tá mais próximo, quem tem esse perfil? Quais são as características necessárias para conseguir desempenhar isso? Ah, essa aqui. Beleza. Quem do nosso time hoje tá mais próximo ou atende esses perfis? Ah, é esse. Beleza. Esses caras nós vamos colocar na jogada e eles vão interagir, eles vão começar a ficar de espectadores, eles vão absorver. Só de estar junto aprende. Exato, e aí a gente vai debater internamente e agora já tem proposta sendo confeccionada sem a gente se envolver, entendeu? Sim. Então, esse é um cenário ali, uma forma de fazer essa passagem bem interessante. Porque eles vão pegando a tua essência no teu dia a dia, vão te observando e tudo mais. E eles vão replicando, óbvio, vai ter sempre a personalização, vão colocar as coisas deles ali. Mas tu já filtrou, tu fez o match do perfil da pessoa e do perfil da cadeira ali, né? Das características que aquela posição precisa. No momento que tu fez essa análise bem feita e colocou a pessoa certa no lugar certo, a coisa vai acontecer. Uma coisa que é importante também é entender, tipo, isso eu tenho uma clareza, é que, tipo, a primeira vez o cara não vai fazer perfeito. E a segunda vez também não, e a terceira também não, mas daqui a um ano talvez o cara já esteja melhor do que eu. E a centésima também não. Não. E tipo, e é impossível do cara ser tão bom quanto eu. Não, mas o... Bosta. Não, mas tipo assim... Falando em bombeiro, tá passando um aí. Um bombeiro aí. Mas o... Mas, tipo, é aquela coisa, que nem a edição de vídeo. Antes a gente fazia edição de vídeo, a gente fazia tudo. Vai, o diabo editar. E o Caio, quando o Caio começou a fazer os vídeos de imobiliário ali, cara, eu tinha uma visão de vídeo. Aí, quando eu olhava, eu não gostava. Daí eu fui dizendo, melhor aqui, faz isso, faz aquilo. Escuta a música e tal. Hoje o Caio, os últimos vídeos que eu postei, eu nem olhei pra saber como é que tava. Eu só postei, entendeu? Então, tipo, ao longo prazo, a pessoa vai ficando melhor. Ela vai ficando melhor do que a gente. Assim. Mas isso é o ponto que o Ariel tava falando. Ou tu tem tempo pra treinar essa pessoa, ou tu tem dinheiro pra pagar alguém pronto. Sim. São dois pontos diferentes. Tu queria tempo, tu queria acelerar o teu processo. Dinheiro. Sim. Tu não tem pressa, tempo. E daí, cara, essa questão, assim... Só deixa eu pontuar uma coisa bem sobre isso. Mas, eu acho que isso não é desculpa pra fazer. Como assim? Não tenho dinheiro e não tenho tempo. Tu não tem dinheiro e tu não tem tempo porque tu não tem outra pessoa. Sim. Então, assim, tipo, cara, verdadeiramente tempo a gente nunca tem. A gente sempre é ansioso e a gente quer que a empresa cresça 10 anos em um, entendeu? E, tipo assim, só que, cara, bem de boa pra nós lá, dinheiro não era uma... A gente não tinha dinheiro pra pagar um cara pronto. E também, verdadeiramente, se pensasse pra nós, tu tem tempo pra treinar um cara? A gente não tinha, a gente tava sobrecarregado. Mas, cara...
a gente tem que botar, tem que fazer, porque senão a gente nunca vai se... Feito mesmo. Tipo, a gente nunca vai Uhum. deixar de ficar sobrecarregado. Uhum. Então pega e bota e vai ganhar experiência Exato. no andar Assim, da carruagem. se não é algo que. Essa é uma reflexão que tem que ser feita. Tipo assim, cara, não é algo que vai queimar tua reputação ou algo irreversível. O erro é comum, né? Sim. Vai e erra na arena, dentro do jogo, né? E vai aprendendo. Com certeza. Não, a gente já perdeu o cliente por erro, assim como a gente já ganhou cliente de volta que saiu por causa de erro. Aham. Entendeu? Então, tipo, vai errar, vai acontecer, faz parte Sim. do jogo. Ninguém é Faz perfeito. parte do aprendizado, inclusive. Se tu É. quer evitar que as pessoas errem, talvez tu esteja privando o teu time de se desenvolver. A gente já precificou errado, a gente já cobrou barato demais por um Aham. serviço top, a gente já Aham. cobrou caro demais por um serviço simples. Sim. A gente foi aprendendo. São vários pontos de aprendizagem, né? Não Total. só o operacional. Esse daí é um ponto bem legal, que eu vejo pra também tu conseguir melhorar teus processos e, consequentemente, também reduzir tua carga operacional. É todo erro virar um plano de melhoria, né? Com Tem um certeza. aprendizado. Então, cara, beleza, aconteceu esse erro, ok, erros acontecem, mas como é que a gente pode blindar agora? Que melhoria que a gente pode aplicar aqui? Que daí era aquele assunto que a gente falou antes de começar a gravar. Que era assim, na nossa estratégia lá de marketing, também tava com um estagiário e a gente passou por vários erros. Vários erros. E aí, assim, como que, beleza, aconteceu o erro, normal, mas e agora? Como que a gente pode evitar com que esse erro aconteça? Sei lá, erro de digitação. Pô, ficou um erro de digitação ali, parece que os caras são analfabetos ali fazendo post. Cara, como é que a gente pode colocar? Vamos botar uma etapa de double check ali, alguém que não criou a copy Isso é importante. para validar o que tá escrito, sabe? Fazer uma revisão gramatical, não precisa nem ser em nível de se faz sentido ou não o conteúdo. Então, toda falha, todo gap ali que foi detectado, a gente refletir e tentar melhorar isso no processo, sabe? Sim. Tanto O que daí... português é o mais fácil de errar, né? E aí isso acabou gerando ali, a gente tem todo um processo, né? Uma esteira de geração de conteúdo ali dentro, usando o Gira. Então, cara, beleza. A gente tem uma etapa que a gente vai definir o cronograma de postagens do mês. O que a gente vai fazer? Quais os conteúdos que a gente vai gerar esse mês? Beleza. Aí a gente elenca, cria um cardzinho para cada um deles. E aí, aí a gente vai começar a colocar as datas, já programar as datas. Uma coisa que tava dando erro era, a gente colocava a data prevista do post e o nosso designer lá achava que o design tinha que estar pronto nessa data. Aí, o que foi o ponto de melhoria? Data do design e data da postagem. Criamos 2 campos de data. Aí agora a gente sabe. Agora não tem desculpa, entendeu? Então, beleza, agora ele tá em copy. Aí vai lá, como... Tem também um checklist de como que eu posso direcionar esse conteúdo. Por exemplo, nesse mês a gente vai falar sobre boas práticas de integração de Salesforce, por exemplo. Esse é o assunto que a gente vai postar. Beleza, esse é o título, mas e aí, qual é a proposta? O que que, sabe, quais referências? Então, daí tinha assim, tinha um templatezinho de sugestão de conteúdo. Então, eu boto links de referências, eu boto assim, o que que a gente quer passar, o que que a gente quer transmitir com esse conteúdo. Então, vai colocando um processo. Para mim, isso daí, de certa forma, pro cara fazer, tem da criatividade dele, mas o que que a gente consegue colocar no processo para facilitar e evitar a falha humana, sabe? Daqui a pouco, cara, esse cara sai e vem um cara do zero, aí a gente vai ter que passar por todos os erros de novo, sabe? Então, isso é um ponto bem bacana, assim, que eu vejo de melhoria, aliar. Tem a questão das... como é que eles falam? A primeira é pessoas, processos e ferramentas, nessa ordem, né? Então, cara, trabalha as pessoas. Teu time tá legal? Tá, agora vamos trabalhar nos processos. Porque daqui a pouco essa pessoa sai, tu vai, né, essa questão, volta do zero. Então, como é que tu trabalha os processos para que, caso tu tenha que colocar novas pessoas, tem que trocar pessoas, a gente consiga atalhar, não precisar incorrer nos mesmos erros.
E depois ferramentas para ganhar escala, né? Ah, beleza, como é que eu coloco agora o gira ali para ele, ele pode mover certinho aqui, então, ou otimizar a performance. Por exemplo, até na nossa estratégia de conteúdo tá bacana, porque no gira a gente tem um fornecedor de fora, né? Que faz o design e tudo mais, então internamente a gente vai trabalhando no card, a gente colocou eles como visitantes do nosso gira, então no momento que chega na etapa do design, que daí o designer vai trabalhar, ele já tem, ele já é notificado, a gente sinaliza ele, ó, aqui tá liberado para design e tal, eles já têm a nossa identidade visual, todas as guidelines de branding ali da SR e tudo mais, então o processo tem sido mais tá evoluindo, constante Tá evolução. otimizado. Tá otimizado. Óbvio que tem muitas oportunidades de melhoria ainda, mas as coisas vão, é uma melhoria evolução. contínua, assim, sabe? Cara, eu acho que era isso. A gente conseguiu evoluir bastante no processo. Fui provocado, depois vou bater no Ariel. Não, mas eu gostei, eu acho que é bom a gente puxar clareza também na cabeça, sabe? E é um problema que não tem tamanho. É um problema que a gente vai passar pequenininho quando é só uma pessoa trabalhando, quando tem mais pessoas trabalhando, quando tem 6, quando tem 30, sabe? Tipo, tu sempre vai ter que. Porque vai aumentando o tamanho da empresa, vai aumentando o número E a complexidade, né? Aquilo que a gente fala. A complexidade aumenta muito. Também o número de funções dentro da empresa, e sempre tu acaba absorvendo uma função nova, sabe? Me questiono às vezes, pô, o Diego entrou, pô, não meto mais tanto a mão nas campanhas de tráfego, não meto. E cadê esse tempo? Me questiono onde é que tá esse tempo, sabe? Faz a mesma coisa que fazia antes, só que com uma tarefa menos. Exatamente, entendeu? Cadê esse tempo? Ele sumiu, sabe? Tipo, eu não sei cadê. Mas, cara... Tu alocou com outras coisas, né? Sim, provavelmente. Só não tem clareza de exatamente o que. Tem um exercício que é bem legal. Eu faço isso sempre porque eu uso o Gira, né? E eu sou metódico pra caramba, né? Acho que já deu pra ver. Eu lanço no Gira todas as minhas horas. Tudo que eu faço durante... Das 2 às 3 eu fiz isso. Isso. Isso? Aham. E eu separo... Agora eu tô agrupando por 3 tipos de tarefa. O que é operacional, o que é tático, o que é estratégico. E aí eu olho no final do mês. Tá, e se tu se distrai com o YouTube no meio do caminho? Eu não me distraio. Ah, não pode ser que tu não te distrai. Não. A do Neida, assim, ó, eu tenho que entrar Não. muito no Instagram pra olhar conteúdo, pegar referência. É que o meu é Direto. diferente. Cara, eu entro no Instagram pra fazer uma coisa, puta, eu falo alto ainda, filha da puta do Instagram me distraiu. Não, mas assim, se eu tiver que ler algum artigo, algum material pra fazer alguma coisa, eu registro também, entendeu? Eu registro isso. Tipo, uma coisa, um hackzinho novo, uma coisa que eu testei essa semana foi assim, eu fechei, cara, eu tirei todas as minhas reuniões, foi na terça? Acho que foi na terça-feira. Eu movi todas as minhas reuniões da terça-feira, eu tirei tudo, e fechei pra eu arrumar as integrações ali do nosso CRM com a ferramenta de prospecção, pra melhorar o nosso processo ali que tava, os SDRs estavam começando a gerar muito lead e muitos cenários que a gente não tinha mapeado. E aí eu precisava arrumar isso, porque ia virar gargalo. Coisa boa, né? Gerando muito lead, eu tenho que parar as cabeças. E aí, cara, fluiu bastante, assim, sabe? Eu movi todas as reuniões e aí eu tô começando a pensar em adotar essa prática de um dia na semana, eu deixar fechado, não vou ter reunião esse dia. Reunião é bom, mas atrapalha, né? Atrapalha. Cara, eu vou te dizer, se tu conseguisse mover todas as reuniões pra um dia e não um dia sem reuniões, seria perfeito. Mas é difícil. Eu consegui fazer uma época na imobiliária lá e, cara, era que pra mim tipo, de segunda a sexta é movida a reunião. Eu tenho reunião de segunda a sexta, é difícil. Porque, cara, reunião, tá tudo certo que reunião evolui muita coisa, mas reunião também atrasa muita coisa. Tem que ficar, é que nem custo, tu tem que estar olhando pra cortar o que é desnecessário o tempo todo. Tem que estar olhando. Eu fico sempre eu dou uma olhada assim, cara, essa reunião não tá mais fazendo tanto sentido. Corta fora. Total. Sabe? Ainda mais o bom agora é que pode ser online, né? Mas quando tem reunião presencial é uma tristeza. Nossa. Eu nem sei mais o que é isso. Não, mas aí que tá, tem uns clientes que gostam de ter reunião presencial, mano. É 30 pra receber, é uma de reunião e 30 pra dar tchau. Pô, é 2 horas perdidas. Já teve um que tá entrando agora que queria presencial, eu cortei os embalos. Cara, não, até porque reunião presencial semanal, né, essa coisa que é uma reunião contínua que tu sempre tem, ser presencial é desculpa pra não fazer em vários momentos.
Uhum. Entendeu? Hoje eu não posso porque eu tô viajando. Hoje eu não posso porque eu tô... Uhum. Cara, então online é uma coisa rápida. Tem menos entra- atrito. Exatamente. Menos atrito. Só o que eu ia concluir ali da questão do Gira, daí é isso. Então, pô, cara, eu tenho uma reunião diária de alinhamento da área. Beleza, pra mim, a reunião diária de alinhamento é operação. Eu cadastro lá e aí ele recontabiliza meia hora, uma hora como operação. Eu tenho que estruturar um processo de XYZ, tático. E aí, coisas, sei lá, parcerias novas, estratégia, alguma coisa, boto estratégico. E aí eu vou olhando, vou lançando dia a dia, eu tenho um lembretezinho no final do dia, lançar as horas do dia. Eu vou lá, olho na agenda o que eu tenho e lanço no Gira. E aí eu consigo ver, cara, esse mês eu fiquei 100% na operação. E aí tu consegue começar a olhar e ver, beleza, tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. E o que tu toma pra tu não conseguir não te distrair durante... Isso ele vai falar no próximo episódio. Como ter hiperfoco. Porra, essa aí... Não, bem na moral. Bem na moral, não faz sentido isso aí pra mim. Bom, eu sabe. Cara, quando eu tô no hiperfoco, quando parece que eu tô distraído. Eu vou botar uma GoPro um dia pra filmar um dia de trabalho lá. Não, essa semana passada, eu acho, peguei o Dallas focadinho trabalhando. Aqui, ó, só os dedinhos mexendo. Eu olho pro lado, o louco tá de óculos escuros viajando. Mas, meu, aí que tá, quando acontece esse tipo de coisa, quando tem um outro vídeo que é eu com um fio enrolado na cabeça. Tipo, eu tô com um fio enrolado na cabeça, mas, meu, é que quando o óculos escuro, eu nem vi que eu tava de óculos escuro. Eu nem vi. Eu só, tipo, eu sentei e comecei a trabalhar e tinha uma caixinha de óculos na frente. Uhum. E aquela coisa de eu, tipo, eu fiquei a milhão ali. E quando eu me dei conta, eu tava de óculos escuros já. Tipo, eu vou viajando ali na hora e vou botando e tal. Sim. Mas aí, o que nem o Henry disse, ele disse, cara, o pior de tudo é que a gente sabe que quando acontece isso é porque ele tá trabalhando muito, assim, sabe? Tipo, é quando ele tá focado. É bom nem encostar, assim, nem distrai o cara, né? Fica porque chama atenção, ele... Cara, daí desfoco. Daí eu Sim. viajo, assim. Mas é quando eu tô no hiperfoco, quando eu tô com o fio na cabeça, eu tô com o Daqui a fone. pouco já virou o ritual dele, assim, ó. Botou o óculos aqui e entrou na realidade dele ali. É tipo o filme da rede social, quando os guris estão online e ninguém pode falar com eles. Deixa os guris trabalhar. Mas, cara, realmente é um desafio. O hiperfoco é um desafio. Puxa, não é uma coisa. No próximo episódio, então, o Ariel vai falar como ter hiperfoco. Tu sabe? Isso daí é da criatividade. Daí. Deixa eu te provocar. No próximo episódio a gente vai falar sobre como a gente vai provocar o Ariel sobre o hiperfoco. Fechou, então? Mas eu achei legal, cara. Cara, é muito bom. Provocaçãozinha. É muito bom. É isso aí, então. Mais ver se tem alguma coisa? Contribuições? Eu acho que. Eu lembro que eu ia falar mais da questão do processo, mas daqui a pouco a gente pode falar um episódio só, porque da parte. A gente falou muito das pessoas, né? Nessa. Ó, o hiperfoco dele. Só nos tênis das pessoas, nos tênis. A gente falou bastante de pessoas, né? E características ali pra delegar, achar sucessores. Daqui a pouco a gente pode fazer um depois só pra processos. Show de bola. Então, se tu curtiu esse podcast de hoje, tu nos acompanhou até aqui, já clica no like, já se inscreve no canal aqui do YouTube, favorita esse podcast no streamer que tu gosta de usar aí na tua casa ou no teu carro. E comenta sobre qual assunto, qual desafio que tu tá tendo na tua empresa que a gente possa debater aqui, se provocar aqui no podcast. Lembrando de nos seguir nas redes sociais, o Rafael Dallas, se tu é corretor de imóveis, caso não seja, talvez não seja tão interessante para ti me seguir. Ô, Leonardo Brambila, lá tu não vai encontrar conteúdo, lá tu vai encontrar minha vida, porque eu parei de produzir conteúdo, mesmo sendo um produtor de conteúdo. Pode o nosso, da Brada? Brada Marketing. Mas lá também é só para corretores imobiliárias. Boa. E se tu quer entender um pouco mais sobre o Salesforce, saber como que é esse mundo de CRM e como que o CRM número 1 do mundo pode ajudar a tua empresa a destravar os teus resultados, siga o Ariel Salesforce ou @srconsulting.io. Então pega a guitarra e senta a palhetada. Senta a palhetada. Fechou? Fechou? Não, eu tinha dito pra ele, segue o mapa, pra ele meter o segue o mapa. Eu não tinha entendido. Então, vai pra casa e segue o mapa. Fechou.